Meus irmãos, a paz do Senhor, eu tenho hoje aqui a felicidade de receber um escritor da nossa revista, Pastor Cristiano. É uma alegria muito grande. No próximo domingo, que é dia 12, os irmãos estarão ministrando a segunda lição. E a segunda lição vai ser uma visão geral da nossa nova revista da Escola Bíblica Dominical. Vai ser uma visão geral, maravilhosa, e ninguém melhor para me ajudar que Pastor Cristiano. Vai ser uma felicidade. Eu vou aqui agora, obviamente, introduzir, vou dividir aqui, os irmãos vão receber esse PowerPoint, e dividindo aqui, a minha imagem com a imagem do pastor Cristiano vai ficar num quadradinho aqui do lado, mas vocês não vão perder a gente, pode ficar tranquilo. E nós vamos aqui compartilhar exatamente esse momento. Vamos lá, compartilhar aqui a tela, compartilhar, e deixa eu pegar o PowerPoint que vocês também vão receber, irmãos, tá bom? Vocês vão receber o PowerPoint e vai ser uma benção. Esse som que está vindo lá de fora é o rapaz do ovo que está vendendo ovo, galinha. Hoje se vende tudo, né, irmãos? É uma felicidade, né, Cristiano? Vamos lá. Vamos começar aqui. Arrebatamento. Irmãos, olha aí, ó, vendendo ovo, galinha, meu pai é eterno. Mas tá bom. O indivíduo está tentando sobreviver. Nós, na última aula, trabalhamos com a questão do arrebatamento como sendo uma revelação da parte de Deus. Inclusive a mais bonita, né, de todas as revelações, né, depois da vinda de Cristo. E nós tivemos o prazer de trabalhar com essa linha do tempo, que será fundamental para a gente. Tudo começa na revelação de Deus aos pais pelos profetas, daí surge o Velho Testamento. Aí Deus resolve entrar na história humana e trazer ele mesmo a revelação definitiva, daí Cristo. Aí surge, obviamente, o período da igreja. E aí vem o Espírito Santo complementando o que Cristo queria falar, que ele não pôde falar tudo para nós. Vem o Espírito Santo e o Espírito Santo diz, tem um período que é só da igreja, depois tem um período que nós vamos chamar de grande tribulação, e depois o mais belo dos períodos que nós vamos chamar de milênio. Isso aqui o amado pastor fez na aula passada, mas a gente quer que você recorde no início da aula exatamente esta estrutura, porque essa aula se destina a você apresentar a revista e criar no coração do aluno aquele gosto pela revista. E é interessante que, quando a gente pensa sobre isso, olha que interessante, raciocine comigo. No período da igreja, você tem exatamente o quê? Os 100 primeiros anos, que foi o período em que Jesus esteve conosco. E aí depois o Espírito Santo disse, tudo que vai acontecer virá o período final da igreja, virá a grande tribulação. Veja que a igreja vai até o ponto vermelho, nós não cremos que a igreja passa pela grande tribulação, e virá depois o milênio. E olha que interessante, o fato fantástico que retira a igreja antes da grande tribulação é o que nós chamamos de arrebatamento, e a isto nós damos o nome de pré-tribulacionismo, ou seja, nós somos pré-tribulacionistas. Meu querido pastor Cristiano, o que é o pré-tribulacionismo? Pré-tribulacionismo é acreditar, é crer que a vinda do Senhor para o arrebatamento vai acontecer antes do período tribulacional. Por isso, pré-tribulacionista. Acontece o arrebatamento antes do período tribulacional. Então, daí um querido esquema que temos aqui, né? A tribulação é aquele período ali de 3 anos e meio, 3 anos e meio, a igreja já não está aqui, e depois vem o querido milênio. Exatamente. É uma mensagem, conforme as mensagens que a gente tem
os textos bíblicos, todos os textos bíblicos colaboram para que o entendimento acerca do arrebatamento seja antes da grande tribulação, e aí vem a grande tribulação, depois vem o milênio de Cristo. Né? Muitas pessoas misturam porque não conseguem entender o motivo pelo qual a igreja sobe e depois a igreja volta para ter o milênio. Por isso que muita gente acha que já vai ter o milênio, já vai passar direto. Né? Não, vai todo mundo já para o milênio. Não vê a necessidade do arrebatamento. Exato. Então, a gente se encontra com o Senhor nos ares, e é exatamente esse período que é a nossa revista, o arrebatamento. Ok. Muito bom. Muito bem. Feita essa introdução, você, meu professor, chegando nesse ponto, aí é óbvio que eu preciso que você, nessa aula, apresente com calma cada um dos temas. E apresentando com calma cada um dos temas, o primeiro tema é o estudo 1, o arrebatamento. Introdução. Muito bem. Pastor Cristiano, no estudo 1, a gente vai ver literalmente o que é o arrebatamento e também a questão do envolvimento do apóstolo Paulo no arrebatamento, né? No arrebatamento. O querido pastor, ao pensar no estudo 1, o pastor, então, pensou em quê? Em dar essa noção fundamental do que vem a ser este momento? Isso, o arrebatamento, hoje, como muitas igrejas não abordam esse tema, não estão abordando mais esse tema, muitos irmãos estão deixando de compreender, estão deixando de entender o que é o arrebatamento. Então, a gente precisa, amado irmão, né, amado professor da escola dominical, a gente precisa novamente relembrar aos irmãos, à igreja, o que é o arrebatamento. E aí a gente traz esse entendimento do que vem a ser o arrebatamento da igreja, que é o arrebatamento. É exatamente o momento em que o Senhor Jesus convoca a igreja, né? Ele convoca a igreja para subir aos céus. A igreja do Senhor subindo aos céus para sair do período tribulacional, para não viver no período tribulacional. Isso é o arrebatamento. E Paulo explica muito bem acerca do arrebatamento. Então, é por isso que na lição 1 nós vamos nos dedicar ao entendimento do que é o arrebatamento e ao entendimento do apóstolo Paulo, né? Que parece-nos que é o apóstolo que mais fala sobre o arrebatamento, né? Exatamente. O apóstolo Paulo, vamos dizer que ele é especialista, né? Vamos dizer que ele é especialista. Por quê? Né? A gente vê uma questão muito importante lá em Atos, do que aconteceu em Atos dos Apóstolos, está demonstrado no capítulo 2, que foi a descida do Espírito Santo. A palavra fala muito claramente, nos últimos dias, uma palavra que foi trazida pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, naquele momento, já começou a viver a expectativa da volta do Senhor. No momento em que é falado que se cumpriu, Pedro fala, se cumpriu, está se cumprindo agora, neste momento, nesse instante, está se cumprindo o que foi falado pelo profeta Joel. A partir daquele momento, porque o profeta Joel falou, nos últimos dias. Sim. Então, a partir daquele momento, eles já começam a viver os últimos dias. Então, por isso que quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, fala acerca do arrebatamento, ele fala também, nós, os que estivermos vivos, você vê que ele se coloca. Sim. Né? Ele se coloca, ele fala, eu vou estar vivo no arrebatamento, Sim, né? sim. Porque ele estava esperando o arrebatamento para aquele momento, porque já havia se cumprido a palavra que foi mencionada por Joel, pelo profeta Joel, que nos últimos dias seria derramado do Espírito. Então, por isso que já naquela época, já se esperava o arrebatamento. E Paulo foi usado por Deus, e nós vamos ver os textos, temos 4 argumentos muito importantes acerca do apóstolo Paulo e acerca do que nós podemos aceitar da ministração dele. Tem pessoas que não aceitam, não concordam. Alguns falam, mas Paulo, né, querem
desobrigar, demonstrar que Paulo não poderia nem ser chamado apóstolo, porque não andou com Jesus. Eles querem rejeitar isso, ou seja, eles querem rejeitar, na verdade, querem rejeitar o arrebatamento, porque foi Paulo que falou. E o apostolado. Ah, não, Cristiano, não. Segura, segura, que essa é uma visão panorâmica. Segura, na lição 1. Segura que a gente já está entrando, eu já estou ficando maluco, eu já estou querendo. Não. Então, tá bom. Então, na lição 1, nós vamos ter a definição do que é o arrebatamento e o envolvimento do apóstolo Paulo. E o envolvimento do apóstolo Paulo no arrebatamento. Por que Deus escolheu o apóstolo Paulo? Muito bom, muito bom. Não, peraí. Vamos lá. Lição número 2. O arrebatamento como será? Aqui você desejou, meu pastor, nos fazer entender a sequência dos atos, é isso? O arrebatamento, ele traz 3 pontos muito importantes, né? Mostra que vai subir primeiro, né, os mortos. Então, existe uma sequência. O arrebatamento não é algo que vai acontecer de forma desorganizada, mas até nisso Deus tem organização. Então, a gente quer mostrar essa visão da organização de Deus, inclusive neste momento tão importante que é o arrebatamento. Primeiro os mortos serão ressuscitados. Sim. Nós, os que ficarmos vivos, teremos nossos corpos transformados, né? E todos encontrarão o Senhor nas nuvens. Mas existe uma série de coisas aí com relação ao arrebatamento. Tem muita coisa importante. Lição 2. Na lição 2, nós ainda vamos separar o arrebatamento de outros acontecimentos distintos. O que seriam esses outros acontecimentos distintos? A Bíblia, meu pastor, ela demonstra, ela conta histórias de pessoas que também, né, de certa forma, foram retiradas dessa terra. Que interessante. Existem histórias de pessoas que foram retiradas dessa terra, né? Nós temos, por exemplo, Elias, né, que foi retirado dessa terra. Nós temos Enoque, que foi retirado dessa terra, que andou com Deus, né? Nós temos pessoas, por exemplo, no Novo Testamento, na ressurreição de Jesus, quando Jesus ressuscita, outras pessoas ressuscitam também, são vistas andando na cidade. Então tem que separar. A gente precisa separar. Porque nós vamos ver por que precisa separar. Sim. Tem um texto muito importante, né? Que é muito importante a gente pegar esse texto, nos basear nele, para entender, né, acerca de que esses acontecimentos, né, não fazem parte do arrebatamento. Que interessante. Não fazem parte. Então, primeiro estudamos o que é o arrebatamento, o envolvimento do apóstolo Paulo. Na lição 2, nós vamos entender a sequência do que vai acontecer, como vai ocorrer o arrebatamento, e vamos ver textos que poderiam confundir os alunos e que não são o que Paulo nos revelou sobre arrebatamento. Exatamente, porque existem algumas pessoas ainda que compreendem, né, no nosso meio cristão, que compreendem que estas pessoas já fazem ou já fizeram parte de um arrebatamento. Entendi. E que já houve um arrebatamento. Entendi. Né? Então a gente precisa mostrar cuidadosamente que tem diferença. Muito bom. Lição número 3, meu pastor, na verdade 3, 4, 5 e até a 6 são interessantes. Aqui começa a maior potência da nossa revista, explicando porque nós somos pré-tribulacionistas, né? Então, aqui tem, na lição 3, argumentos, na lição 4, argumentos, na lição 5, argumentos, então, 3 lições, e mais na lição 6 ainda, argumentos pelos quais somos pré-tribulacionistas. Meu amado pastor, o senhor se lembra de mais ou menos quantos argumentos são? No total, nós temos quantos? Eu creio que 9 ou 10 argumentos, são 9 ou 10 argumentos, se não me engano. Precisamos dar uma confirmada sobre isso. São 10, página 40. Isso, são 10 argumentos que nós temos aí sobre o pré-tribulacionismo.
alguém pode perguntar, mas como é que a gente vai pegar tanto conteúdo sobre o pré-tribulacionismo? Porque é exatamente onde, né, existe a maior divergência do cristão acerca do arrebatamento. É onde que ocorre a maior discussão do crente, do evangélico acerca do arrebatamento. Então, a gente precisa mostrar para os amados irmãos, né, para cada um dos nossos amados, essa a nossa base, que é uma base sólida, que é uma base bíblica sobre o pré-tribulacionista. E por que que nós somos pré-tribulacionistas? Nós precisamos ter essa base sólida para que a gente não venha titubear, né? A gente não venha nem para a direita nem para a esquerda. A gente se manter fiéis e firmes no que a palavra do Senhor nos revela. Somos pré-tribulacionistas. Vamos dar um spoiler? Os meninos falam spoiler, né? Vamos pegar só um dos argumentos. Vamos ler aqui. Você consegue imaginar Paulo, Pedro, João e os demais apóstolos ensinando a igreja a orar pelo anticristo para que Deus pudesse abençoá-lo e a igreja viver em paz durante a grande tribulação? Esse argumento é fantástico. Esse é fantástico. Explica para a gente, meu pastor. Meu amado pastor, meus amados irmãos, esta é a lição 6, né? E a gente pode observar, conforme a palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos revela o seguinte, que a igreja deve orar, deve estar orando pela liderança, pelos governos. Sim, pelas autoridades, pelos governos eclesiásticos. Até para ter né? paz. Para ter paz, para que a gente venha ter paz. Né? E mesmo na época que teve uma perseguição da igreja, sim, né? Mesmo naquela época, ainda se falava que a gente precisava estar orando, sim, pelos governos. Né? E agora, só que esses governos, né, por mais que se levantassem contra o cristianismo, se levantassem contra a palavra do Senhor, se levantassem contra tudo que é acerca de Jesus Cristo, né, ainda assim nós tínhamos que estar orando por eles. Mas agora, né, na grande tribulação, agora que eu falo, é quando ocorrer a grande tribulação, quem vai estar dominando esse período é Satanás. Quem vai estar governando através do anticristo é Satanás. Se a igreja estiver na grande tribulação... Aí a igreja teria que estar orando por Satanás. Meu pastor, essa foi fantástica. Você imagina, pastor? Você imagina? A igreja orando por Satanás. Essa foi fantástica. Deus tenha misericórdia de Satanás. Do diabo, do anticristo. Do anticristo. O anticristo é a figura satânica. O anticristo é o servo direto de Satanás. Meu Deus do céu. E aí a igreja orando, Senhor, abençoa Satanás. Meu Deus do céu. Então, se a igreja passar pela grande tribulação, ela tem que continuar sendo a igreja. E tem que continuar obedecendo o que a palavra fala para a igreja fazer. E a palavra diz que a gente tem que orar pelas autoridades. A igreja, então, que vai passar pela grande tribulação, se você acredita nisso, meu amigo, vai ter que orar pelo anticristo, que é a maior autoridade. Fantástico, fantástico. Então, como é que poderia, né? Isso é só uma das questões que a gente tem como demonstrar que a igreja não passa pela grande tribulação. Irmãos, olha, sem dizer que uma lição é melhor que a outra, mas simplesmente na sua igreja, a lição de número 3, 4, 5 e 6, são 4 lições voltadas só para provar o pré-tribulacionismo, ou seja, que nós vamos ser arrebatados antes, são lições que o seu aluno tem que decorar. Literalmente ele tem que decorar, porque quando chegar alguém querendo vender uma visão errada, a gente já tem tudo na ponta da língua e eu quero ver o indivíduo responder esse tipo de coisa. Eu quero ver. E esse é um dos 10 argumentos. É só um. É só um. Não, tá ótimo. Então, aqui está o miolo, né? Aqui está o miolo, porque nós cremos no pré-tribulacionismo. Fantástico. Agora, meu pastor, lição 7. Segunda vinda de Cristo. Que interessante. A segunda vinda de Cristo
Mas a gente não está falando de arrebatamento? Continua, né? É porque a segunda vinda de Cristo, a gente precisa compreender bem essa divisão. Porque a vinda de Cristo, quando a Bíblia fala a vinda de Cristo, ela pode estar atribuindo a vinda de Cristo no arrebatamento, ou ela pode estar atribuindo a vinda de Cristo, né, para governar, para o milênio, para o reinado, né, para o Armagedon, né, para a Batalha do Armagedon, depois do reinado dos mil anos. Né? Então, a segunda vinda de Cristo ela é dividida em duas fases. Ah, tá né? certo. Então, apesar de falar segunda vinda de Cristo, a gente tem muitos outros textos também que demonstram essa divisão acerca de primeiro, segundo. Né? Então, porque há acontecimentos na primeira ocasião, há acontecimento na segunda ocasião, e esses acontecimentos eles precisam estar separados. Entendi. Então, na segunda vinda de Jesus, tem duas fases. Tá. A primeira fase é o arrebatamento, então a gente fala do arrebatamento, a segunda vinda para a igreja. A segunda vinda de Cristo para a igreja é o arrebatamento, que a gente vai subir. Isso. Nós vamos subir e encontrar com o Senhor nos ares. E tem a segunda fase da segunda vinda de Cristo, que essa vinda ele volta com a igreja. Então, a igreja sobe. Sim. A outra, a igreja volta com Jesus. Uma, o encontro é nos ares. Sim. A outra, Jesus pisa na terra. E tudo com texto bíblico, a lição. Tudo Fantástico. com base bíblica. Fantástico, totalmente com base bíblica. Então é por isso que quem defende, lá na frente nós vamos ver isso, que Jesus só volta depois que terminar tudo, ele confunde exatamente esses fatos. Porque confunde esses fatos. Confunde então, essa separação. Porque há uma separação aqui muito importante e as pessoas não conseguem compreender essa separação e mistura as coisas. Fala, não, é por isso que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque a igreja vai estar com o Senhor na hora do milênio, é isso. Então, eles confundem. Entendi. E nessa confusão, né, acaba deturpando o que está realmente sendo demonstrado na palavra do Senhor. E interessante, né? Então, lição 7 vai separar muito bem isso, ok. Lição 8, meu pastor. Agora sim, aqui a delícia, né? O que vai acontecer com a igreja, parte 1. Então, deve ter o que vai acontecer com a igreja, parte 2. Tribunal de Cristo e galardão. O amado pastor botou esses 2 pontos na parte 1, que é a lição 8. Isso. Duas coisas que vão acontecer nos céus. A igreja vai ser arrebatada. Mas e daí? Arrebatada para quê? Para quê? Isso. O que vai acontecer? A igreja foi arrebatada e pronto, acabou tudo? Não. Deus, é interessante como Deus tem o controle de todas as coisas, né, meu pastor? Sim. Como Deus planeja tudo, como Deus tem o plano e o controle de todas as coisas. Então, tem um plano de Deus para a igreja nos céus. Glória a Deus. Tem algumas coisas que vão acontecer com a igreja nos céus. Uma delas é o tribunal de Cristo. Eu não vou falar aqui porque é algo muito interessante, mas eu quero já trazer um spoiler, né? Também acerca do tribunal de Cristo, que aqui esse tribunal é um julgamento que não é para condenação. Eu já estava aqui preocupado, pensando que é aqui que ele ia esmagar nós. Não, né? É, porque já fomos arrebatados. Sim. Né? Então, para que nós vamos ser condenados se já fomos arrebatados? Sim. Então, não é para condenação. Né? Esse tribunal, aí por isso que o galardão vem depois do tribunal, esse tribunal é para distribuir os galardões. Gente, os galardões, né? Então será distribuído o galardão de cada um. E nós vamos ver tudo com texto bíblico, tudo baseado em texto bíblico. O que é o tribunal de Cristo e como nós receberemos esses galardões. Gente, e as imagens tão maravilhosas, Cristiano. Irmãos, é fantástico, é fantástico. Muita imagem, muita coisa bonita. Quadros separando. Aqui você fez um quadro separando
A primeira fase, o arrebatamento, a segunda fase, que é a vinda em glória com a igreja. Não, que fantástico. Olha, parabéns, pastor Cristiano, ficou muito bom, muito bom. Agora, o estudo 9 continua com bênçãos que a igreja vai receber, né? Aí continua o que acontece nos céus, né? O que acontece com a igreja nos céus. Outra coisa que acontece com a igreja são as bodas do Cordeiro, uma grande festa. Sim. Né? E quem é que não gosta de festa? O nosso povo gosta de festa. Sim. Deus gosta de festa. Deus é um Deus festeiro. Sim. O nosso Deus é um Deus festeiro. Sempre foi. Está demonstrado na Bíblia desde o início. Né? E nós vamos ter nos céus uma recepção maravilhosa. Uma grande festa, que é chamada de bodas do Cordeiro. É a união da igreja com Jesus. Essa união tem que ser comemorada. Sim. Essa união tem que ser comemorada. E não é de qualquer jeito, né? Não pode ser de qualquer jeito. Eu tive um diretor na empresa que eu trabalhei, que ele dizia assim, vitórias têm que ser comemoradas. Então, essa aqui é uma vitória que vai ser muito bem comemorada, viu, meu pastor? É o encontro do Senhor com a igreja. Um casamento humano. A gente já faz tudo para ser lindo. Eu imagino como deva ser isso. E, obviamente, que coisa interessante, o corpo glorificado. Muita gente deve ter muita dúvida sobre esse corpo glorificado, né? Sim. A gente se lembra, se não lembra. Se vai lembrar. Isso é uma coisa que é muito discutido, muito perguntado. Toda vez que a gente fala sobre escatologia, sempre é muito perguntado, mas nós vamos lembrar? Entendo. Mas porque aquela preocupação, sempre a pergunta é em função das pessoas que ficarem. Aí o sofrimento, né? Aí já pensa no sofrimento. Entendi. Eu vou lembrar de quem era meu amigo, quem era meu parente, e ficou, não subiu. E aí eu vou sofrer. Mas o corpo glorificado, a gente vai entender que o corpo glorificado traz umas questões muito importantes para nós ao sermos arrebatados. Porque Paulo fala, nós que ficarmos teremos nosso corpo transformado. Não é esse mesmo corpo que a gente tem hoje. Não é essa mesma condição que a gente tem hoje. Nem física, nem emocional. Mas... há uma superação. Há uma superação. Sim. Glória a Deus. Gente, que coisa fantástica. Então, sim, arrebatados para quê? Arrebatados, obviamente, na lição 8, o tribunal de Cristo, o galardão, e bodas do Cordeiro e corpo glorificado. É um assunto que vai trazer polêmicas maravilhosas. Vai ser muito bom, muito bom. Então, meu pastor, ótimo. A linha do tempo, nós acreditamos que seremos arrebatados antes da grande tribulação. Mas tem, literalmente, aqueles que, após o período da igreja, acreditam piamente que o arrebatamento será aqui, né? No final, né? Como acabamos de mostrar aqui, ó, a seta azul. No final, esses são os pós-tribulacionistas. Isso, pós-tribulacionistas. Meu amado pastor, temos então uma lição sobre visões contrárias ao pré-tribulacionismo que somos nós. Porque a gente completa, né, toda a nossa estrutura bíblica, né, sobre o pré-tribulacionismo, sobre tudo que vai acontecer e o porquê que a igreja vai subir, né, o motivo pelo qual a igreja vai subir. Né? O pós-tribulacionismo ele rejeita tudo isso. Ele rejeita o que está na Bíblia, né? É rejeitar o que está escrito. Tudo que vai acontecer com a igreja nos céus. Então, o pós-tribulacionista, ele crê que no momento em que Jesus vai vir para o milênio, para governar, para o Armagedon, né, ele já vai acontecer o arrebatamento. Então, a igreja bate e volta. A igreja bate e volta. A igreja só volta imediatamente. E tudo aquilo que está na Bíblia está prometido, e a gente já viu que tudo que o Senhor prometeu desde o início ele cumpriu, ele vai cumprir também o restante. Então, o que está escrito vai ser cumprido até o final. Até o final. E o pós-tribulacionista não. O pós-tribulacionista, ele crê
que a igreja vai ser arrebatada e imediatamente voltar. Ou seja, não vai ter tribunal de Cristo, não vai ter corpo glorificado, não vai ter bodas do Cordeiro, não vai ter galardão, porque como é que essas coisas irão acontecer se a igreja não vai estar nos céus? Não tem como acontecer, meu pastor. Então, eles creem que se isso acontecer, num momento em que está subindo e outro descendo. Se acontecer... vai e volta. Isso. Então, aí é que a gente recebe o corpo, nesse instante já acontece e tudo. Recebe a coroa. Acontece tudo num instante. Ó. Que loucura, hein? Que loucura, que loucura. Crê em Deus, Pai. Tá. Por uma questão de assim, a intelectualidade sadia, né? Então, nós vamos ver o que eles dizem, o que eles falam, como eles se pronunciam, e vamos responder a eles, biblicamente. Na verdade, a gente não está aqui para brigar. De maneira alguma. Nós não estamos aqui para brigar. Nós vamos pegar os argumentos que eles fazem, né? Os argumentos que eles têm, e nós vamos expor os irmãos. Os argumentos são esses. Mas quais são as nossas contra-argumentações? Sim. Né? Então, nós vamos expor os argumentos deles e vamos expor as nossas contra-argumentações. Sim, sim. Novamente, tudo com base bíblica. Sim, sim, sim. É uma questão de coerência intelectual. Né? Com coerência intelectual, a gente vê o que eles acreditam, mas temos condições perfeitas e amplas de dizer não é bem assim, né, meu amor? Não é bem assim. Mas deve ser muito interessante. Então, a gente está subindo, aí o corpo já vai transformando, aí a gente já vai casando com Jesus, aí já desce correndo, e já vem a coroa do galardão. Descendo, já recebe a coroa e imediatamente já vem para cá. Meu Pai eterno, Deus de misericórdia. Jesus de bondade. Bem, mas vamos lá. Na linha do tempo, também tem aqueles que creem que, terminando o período da igreja, virá a grande tribulação, mas a igreja, então, passará por toda a grande tribulação. Tem uma terceira corrente que diz que nós passaremos só até a metade, que são os mid, né? Os mid-tribulacionistas. Ou os meso, ok. Mid-tribulacionistas. Então, tem gente que acredita nisso aqui mesmo. Que a gente passa os 3 primeiros anos e meio, quando a coisa esquenta, que a gente sobe, é isso? Porque eles se baseiam no texto que fala sobre o princípio das dores, né? E aí, se baseando nesse texto só, e aí que é que a gente sempre fala, cuidado com o texto isolado. Sim. Cuidado com o texto bíblico isolado. Texto fora do contexto vira pretexto. Sim. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado de usar texto fora do contexto. Mas eles se baseiam no texto que fala sobre o princípio das dores. E eles entendem o princípio das dores como sendo essa primeira metade da grande tribulação. Por que a primeira metade? A grande tribulação ela foi profetizada. Sim. Ela foi muito profetizada, inclusive o profeta Daniel, ele fala muito claramente sobre essa divisão de tempo, né? E aí eles pegam esse entendimento da primeira metade e falam, não, aqui nesse começo a igreja vai passar. Pega o texto que Paulo fala, né, sobre a igreja vir a conhecer o anticristo, né? Eles fazem meio que uma deturpação. A gente pode usar essa palavra, pastor? E aí acaba fazendo com que o texto fique fora do que está realmente sendo revelado ali. E não é isso. Né? A igreja não passa por nenhuma parte da grande tribulação. Por quê? Porque essa parte da grande tribulação, não sei se eu posso falar, é a 70ª semana de Daniel. Não, segura. Mas peraí, então nós temos uma lição só para ver o que esse pessoal fala. Exatamente. Lição que 11. São
os mid e tribulacionista, ou mesotribulacionista chamado, né? E tem um outro grupo também aí, viu, meu pastor, nessa lição. Ah, ainda tem um extra aí? Tem um outro grupo que é mais recente, esse grupo, né? Que é o grupo da pré-ira, né? Que nós vamos falar também sobre esse grupo. Ainda tem um extra. Tem um que é um grupo que vê a igreja passando por até quase no final da grande tribulação. Ela vai até um pedaço final, nos momentos finais. Aí é que sobe. Aí é que sobe. Meu pai. Para ela conseguir colocar as coisas que acontecem com a igreja nos céus, né? Meu pai eterno. Então tá aqui, né? Visões contrárias ao pré-tribulacionismo, parte 2, lição 11, né? Vamos estudar os mid e meso e vamos responder a esse povo. Meu pastor, que revista extraordinária. Isso aqui é um brinde à teologia mais pura. E que interessante, além das figuras, além de tudo que está aqui dentro, ainda esse quadro final que o pastor nos brindou, trazendo a diferença das três, né? Das três. Praticamente na última página 77. Já concluindo aí, né, a gente trazendo aquela palavra de conclusão, né? Que bonito. E aí, nessa conclusão, a gente traz essa tabela, né, para ter a diferenciação do entendimento, a partir de onde que o entendimento, a compreensão sobre as coisas do Senhor, sobre as épocas, as eras, em que momento que há essa divisão de pensamento. Sim. E aqui é importante a gente lembrar que eu falo no início, e eu uso essa tabela para falar sobre isso também, que a gente não precisa brigar. Sim. Somos crentes, somos irmãos em Cristo, né? Mas a gente precisa argumentar. A palavra Paulo fala que a gente não pode se desviar daquilo que já foi ensinado pelos apóstolos. Sim. A gente não pode abandonar o que já foi ensinado pelos apóstolos, por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Então, tudo que nós vamos ver é exatamente o que já foi ensinado. Nós vamos ver 1 Tessalonicenses, nós vamos destrinchar 1 Tessalonicenses, né? Demonstrando que Paulo já vinha falando dessas coisas desde quando ele foi evangelizar os irmãos lá em Tessalônica. Ele evangelizou os irmãos já falando disso. Ele escreve a carta, a primeira carta, falando dessas coisas. A primeira carta é uma carta escatológica. Sim. É uma carta escatológica, sim. né? E aí ele reforça novamente depois em 2 Tessalonicenses. Então, não tem como a gente dizer que não é um ensinamento apostólico. Não tem como a gente dizer que não é ensinamento de Cristo, porque Cristo escolheu a Paulo para fazê-lo. Não tem como a gente abandonar o que a palavra, o Antigo Testamento fala, que o Novo Testamento comprova. Não tem como. Sim. Não tem como. Sim. Né? E por isso a gente traz essa argumentação nessa revista, para que o nosso povo fique totalmente certo e convicto, com base bíblica, do que o Senhor preparou para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, irmãos, essa lição que você vai dar é exatamente a visão panorâmica da nossa revista. Todos os slides estão aí, você pode acrescentar slides. Diga para eles, então, aquilo que vai ser ensinado. Lógico que nós somos pré-tribulacionistas, lógico que nós vamos prezar pela nossa compreensão que cremos ser a bíblica, respeitando as demais posições, mas a revista é uma revista sobre o arrebatamento e é uma revista sobre pré-tribulacionismo, porque nós somos pré-tribulacionistas. E uma revista como essa, com conteúdo desse, a exatos R$10, irmãos, é qualquer coisa de fantástico. Eu quero só aproveitar e divulgar
vá divulgando uma das suas fontes. Eu vou pegar outra ali. Esse livro aqui. Esse livro. O Arrebatamento, de John Walvoord. Meus amados, essa é uma das fontes que foram usadas para fazermos essa revista. É um livro muito bom, com a linguagem excelente. Eu sei que muitos materiais têm uma linguagem muitas vezes difícil de entender, mas esse livro aqui tem uma linguagem fácil, uma linguagem boa, fácil de absorver, e é altamente recomendado, porque eu usei, né? Eu recebi esse livro e usei, e graças a Deus trouxe muito, muito, muito conhecimento, veio muito a acrescentar na minha vida, e eu recomendo ele. Outro livro, irmãos, esse é da editora Carisma. Outro livro é esse aqui, ó, tá? Do John Whitcomb, O Arrebatamento e o Além. Esse é um livro escrito na época em que meu pai era pastor, E, de novo, passando o pessoal da propaganda, é uma delícia. E esse livro aqui, para os irmãos terem uma ideia, ele simplesmente é uma das obras de referência mais antigas que nós temos. É um daqueles livros da editora, hoje é a editora Batista Regular, na época do meu pai era a Juerp, e foi um dos livros primeiros que eu li na vida sobre arrebatamento, e ainda está sendo impresso, de um pastor espetacular. Agora, quem escreve esses livros aqui, literalmente, não é gente que simplesmente não conhece o que trabalha. Por exemplo, ó, o Whitcomb, pra você ter uma ideia, em 1927 ele já vivia na China evangelizando, né? Ele ainda vive e atualmente ele está como diretor de grandes universidades. O John Walvoord, ele é diretor do Seminário de Dallas de Teologia, um dos mais conceituados. Quer dizer, ele era, o Senhor levou em 2002. 2002 o Senhor levou. Agora, fora isso, todo um conjunto de conhecimentos legados pelo pastor Gedeon, né, quando vive estável e nos ensinou bastante, e, obviamente, muita leitura da Bíblia. Eu quero aqui agradecer todo o carinho, toda a dedicação ao pastor Cristiano, só Deus para recompensar, e nessa segunda lição, você, por gentileza, apresente a revista. Coloque aquele gosto especial para tudo aquilo que eles vão aprender, tá bom? Deus, então, te abençoe. Nós terminamos a gravação aqui. Se algum pastor desejar usar esta gravação no lugar da aula, pode usar, está livre. Tanto eu quanto o Cristiano não cobramos imagem nenhuma. Pode ficar direito de imagem. O direito da nossa imagem está com Deus. Está com Deus, está com Deus. Então, pode usar, inclusive, no lugar da nossa querida revista. E, ó, não deixe de adquirir. É simplesmente fantástica. Mas aqueles que não puderem adquirir, pastor Eber estará enviando lição por lição em PDF para poderem imprimir. Tá bom? Mas esse é um material que seria muito importante cada um dos irmãos ter em mãos, né, pastor? Eu acho que seria muito interessante isso. Seria, assim, fundamental. Mas vamos lá, vamos trabalhando. Fique à vontade. Vai abençoar, né? Fique à vontade, sempre. Irmãos, então, a paz do Senhor. Meus amados, abraço. A paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Amém.